Tu repara, há duas agências das Nações Unidas com mais intervenção no Médio Oriente, nas últimas décadas, digamos assim. Uma é a agência dos refugiados, não é a genérica, é para aquele conflito. Uhum. E eu, já tenho dito aqui, vou-te voltar a defender, acho que essa agência tem contribuído para a situação que existe, porque mantém campos de refugiados 80 anos, quase 80 anos depois deles se tornarem refugiados. Isto não é, portanto, já vamos, não é, a enésima geração, e que não são propriamente, quer dizer, é uma indústria, não é propriamente uma situação normal, portanto, os refugiados, ela foi criada na altura também na sequência da guerra da independência de Israel, Uhum. também foi criada para dar apoio aos refugiados que chegaram a Israel, que foi um número muito semelhante aos refugiados que saíram de Israel. Em Israel, ao fim de pouco tempo, foi extinta, digamos assim, considerada desnecessária, e atenção, era um país arrasado, não é? Um país muito eh, com enormes dificuldades na sua fundação. E no resto dos territórios à volta mantém-se. Eh, Esse é um dos problemas, enfim, toda a forma como tem funcionado, a forma como as suas escolas funcionam, a forma como alguns dos seus funcionários participaram no 7 de outubro, nos massacres do 7 de outubro, assassinaram pessoas, e isto está mais que comprovado. E depois tínhamos uma outra agência, mais recente, a Unifil, no Líbano, que supostamente também devia impedir que na zona, numa faixa no sul do Líbano, o Hezbollah se instalasse para atacar Israel, e também não funcionou. Uhum. Na prática, Israel teve que lá ir, enfim, vai agora fazer um ano, ou está a fazer um ano, hoje é dia 18, foi o dia 17, que foi o dia dos pagers, o dia em que os pagers explodiram. Portanto, não serve para muito, além de que todos os acordos que houve nas últimas décadas não passaram para as Nações Unidas. E às vezes foram, não direi contra as Nações Unidas, mas quase, não é? Repara, o primeiro acordo de Camp David, de 78, com Israel e o Egito. Camp David diz tudo, não foi Nova Iorque, não é? Portanto, foi mediado nos Estados Unidos. Os acordos de Oslo, como também o nome diz, foi em Oslo, e antes disso tinha sido havido uma pré-acordo, um caminho começado em Madrid. Uhum. Portanto, a segunda tentativa de Camp David, que infelizmente fracassou, porque não houve acordo final do lado dos palestinianos, outra vez Camp David. Portanto, Uhum. não há Intervenção aqui. direta, mas os mais otimistas poderão dizer, mas se calhar são feitos históricos subsidiários do multilateralismo, ou não? Epá, não creio, porque Não crees? basicamente há um enorme desequilíbrio, né? Portanto, há um enorme desequilíbrio na Assembleia Geral. Os países muçulmanos, mesmo que muitas vezes até alguns deles até achem bem que Israel está a fazer o que está a fazer, não podem dizê-lo, porque e não podem assumir. eh, Tem a ver tudo com o problema dos irmãos muçulmanos, que é digamos, a ideologia radical, islâmica radical, que está por trás do Hamas, mas não só, também de outras organizações noutros países muçulmanos, e que é um risco para muitos desses países. Mas enfim, pronto. E depois já há um exemplo recente, eu vou só dar um número que as pessoas têm ideia. As maiores crises humanitárias neste momento são aonde? São no Iémen, Hum. e sobre isso praticamente não existem sequer. eh, o Iémen foi 2 vezes ao Conselho de Segurança nos últimos 2 anos. 2 vezes. A grande crise humanitária é no Sudão. No Sudão estamos a falar de 4 milhões de refugiados fora do país, 12 milhões deslocados dentro do país, 150 mil mortos no mínimo. Quantas vezes foi ao Conselho de Segurança? Por razões humanitárias, nos últimos 2 anos, 19 vezes. Quantas vezes se discutiu Gaza, por razões humanitárias? 60 vezes. Não há aqui equilíbrio, não é? A Ucrânia não foi nenhuma vez, por razões humanitárias. Portanto, apesar de haver, toda a gente sabe, algumas regiões muito complicadas na Ucrânia. E continua a haver gente fora do país que fugiu, nós cá em Portugal temos alguns. Não é problema, não é tema das Nações Unidas. Portanto, mas enfim, não vamos agora discutir isso. Eu queria hoje, sobretudo, abordar 3 pontos. Primeiro, o reconhecimento ou não por Portugal do Estado da Palestina. Uhum.
o tema das acusações de genocídio que voltaram a estar em cima da mesa por causa de um relatório que saiu no princípio desta semana, e por fim, a questão da guerra que começou agora, e portanto, se é ou não é guerra, enfim, os combates na própria cidade de Gaza, que saber se pode ou não ser solução, e sobretudo, o que é que pode ser o futuro de Gaza. Portanto, vamos lá ver, começar por Portugal. Que condições é que Portugal colocava há apenas 2 meses, portanto não foi assim nihil ao tempore, para reconhecer um Estado da Palestina que, do ponto de vista dos critérios considerados necessários para reconhecer um Estado, não cumpre nenhum. Isto é, não tem fronteiras definidas, não tem um governo com autoridade em todo o seu território, e podíamos continuar. Mas, mesmo assim, por razões mais políticas que outras, Portugal colocou 6 condições. Mas vê se alguma delas está cumprida. Primeira condição: condenação dos atos terroristas do Hamas, exigência do seu total desarmamento. Não creio que o Hamas se tenha desarmado e que, enfim, podemos considerar que a autoridade palestiniana já condenou os atos do Hamas, mas de forma mitigada. Segundo ponto: libertação incondicional e imediata dos reféns. Não aconteceu. Há 48 reféns que ainda não foram libertados, pelo menos 20 ainda estão, quer dizer, estima-se que 20 ainda estejam vivos, mas nem sequer os corpos dos que já morreram são devolvidos. Compromisso, ponto 3, compromisso de uma reforma institucional interna e organização de eleições. Na Palestina, na área digamos, da autoridade palestiniana, não há eleições há mais de 20 anos. Portanto, e não há eleições porque há a percepção de que a autoridade palestiniana, que é muito corrupta, perderia as eleições, ganhariam os radicais e, portanto, o melhor é não fazer nada. E temos um líder, que é o Mahmoud Abbas, que já está quase nos 90 anos, não se sabe o que é, não está de grande saúde e não se sabe o que é que vai acontecer quando ele morrer, porque não há sequer clareza sobre quem poderá ser o seu sucessor. A aceitação de um Estado palestiniano desmilitarizado, com a segurança externa garantida por forças internacionais. Portanto, é um princípio digamos, pode não ser o resultado final, mas é um resultado da realização e há mais situações dessas no mundo. Prontidão para retomar a administração e o controle da faixa de Gaza com a saída do Hamas. Saída do Hamas da faixa de Gaza. Não aconteceu. Reconhecimento do Estado de Israel e das necessárias garantias de segurança. Enfim, podemos considerar que de alguma forma a autoridade palestiniana, ao negociar com Israel, já o fez, mas as outras forças ainda não o fizeram. Ainda não o fizeram de forma alguma. Bem, não tendo nenhuma destas razões cumpridas, porque é que Paulo Rangel diz, como tu ainda há bocado citaste, que tudo está encaminhado para... não há nenhum facto que vai interferir no caminho do seu reconhecimento. Quer dizer, eu diria que há pelo menos 6 factos, que foi aquilo que o Estado português colocou como condições, mas enfim, eu acho que isto sobretudo tem a ver com um teatro, que não é, Portugal é apenas uma pequena parte, um teatro que neste momento ganhou também dimensão europeia, porque ontem a União Europeia veio anunciar sanções, é evidente que são, e a suspensão de um acordo comercial, o efeito prático, quer dizer, primeiro, a Comissão Europeia não tem o poder para isso, pode propor, os Estados é que depois têm que decidir. Quando estamos a falar disso, sabemos que até para a Rússia é preciso, são daqueles temas em que aparentemente precisa unanimidade, e portanto basta 1 ou 2 Estados dizerem que não, que isto não se concretiza, e depois, e há pelo menos um que ainda não disse que está pelos ajustes, que é só o maior de todos, a Alemanha, não é? Portanto, além disso, os aspectos práticos seriam relativamente pequenos, porque não seria a suspensão integral, havia muito comércio que ainda se manteria e por aí. Não vou entrar agora em grandes detalhes, é mais simbólico e tem a ver com a pressão que é colocada, política que é colocada sobre a Comissão Europeia, pressão que vem do próprio dentro dos funcionários e aparentemente há em Bruxelas quem não se tenha capacidade para resolver para resistir a essa pressão. Ora bem, isto porquê? Porque de repente tornou-se uma espécie de verdade adquirida, mas falsa, eu já vou explicar porque é que é falsa, que em Gaza está a acontecer um genocídio.
Portanto, não se pode encontrar uma palavra mais grave para isso. Genocídio é uma situação extrema. Genocídios na história, genocídios, é muito fácil dizer que há genocídio. Quer dizer, mata-se uma pessoa, é um genocídio. Não, não é. Não, não é. Há uma guerra, é um genocídio. Não, não é. Quer dizer, um genocídio implica um conjunto de condições que foram estabelecidos pelos Tratados das Nações Unidas, volta às Nações Unidas, condições que vêm também dos Acordos de Roma, do Tribunal Penal Internacional, e que implicam o cumprimento de um conjunto de condições. Por exemplo, uma das condições fundamentais é haver a intenção deliberada de extinguir, portanto, um povo ou de alguma forma. Portanto, o termo é ato realizado com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo humano identificado por nacionalidade, etnia, raça ou religião. Portanto, é isto que está estabelecido. Portanto, é preciso haver aqui a intenção de destruir. E, portanto, quando se fala de intenção de destruir, estamos a falar de quê? Dos habitantes de Gaza, estamos a falar dos palestinianos, estamos a falar de quê? É porque se há intenção de destruir, é necessário que isso esteja a acontecer. Não basta haver vítimas civis de uma guerra. É preciso que essa guerra tenha sido conduzida com o objetivo de provocar vítimas civis. Portanto, que é uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, e implica, quer dizer, não, depois implica a intencionalidade. Ora, para avaliar a intencionalidade, temos que verificar, e vamos pegar na faixa de Gaza, o que é que se passou desde que Gaza, por assim dizer, é Gaza, no sentido de ser um território diferenciado. O que acontece desde 1949, portanto, a seguir à guerra, e o que temos é o seguinte, e portanto vamos ver o que é que aconteceu. Em 1949, Gaza tinha 240 mil habitantes. Portanto, em 1967, quando Israel, depois da Guerra dos 6 Dias, e quando Israel substituiu o Egito na administração da faixa de Gaza, os 240 tinham subido para 340 mil. Entre 1967 e 2005, que é quando Israel se retira da faixa de Gaza, entrega a sua administração por inteiro à administração palestiniana e retira à força os colonos judeus que lá estavam, que alguns não queriam sair. Quando isso acontece, os 340 mil tinham passado para 1.400.000. Bem, para quem está com intenções genocidas, passar de 340 mil para 1.400.000 é um bocadinho surpreendente. E o que é que aconteceu de 2005 até 2023? Passámos de 1.400.000 para 2.200.000. Portanto, mais 800.000 pessoas. Portanto, se alguém está com a intenção de destruir, apagar da face da terra um povo, um grupo, o que quiseres, eu diria que, no mínimo, está a ser incompetente. Não me parece que seja isso que está a acontecer. E, portanto, agora diz assim, também, mas até isso, até essa altura não acontecia, aconteceu a partir daí. Agora já vamos lá, já vamos ver o problema das vítimas civis. Mas antes disso, só para ter uma ideia, quando nós falamos de genocídio, aqueles que a comunidade internacional reconhece como tal, estamos a falar de ações que não é apenas vítimas de um conflito, e mesmo que sejam vítimas que nós podemos considerar desnecessárias, excessivas e por aí adiante. Estamos a falar de atos deliberados. E por isso estamos a falar, por exemplo, do genocídio arménio, 1915, sobretudo 1915, mas depois prolongou-se por mais alguns anos, e aí foram 1,5 milhões de arménios que foram assassinados ou condenados à morte por serem, por exemplo, enviados para o deserto, sem meios de subsistência, empurrados para o deserto sem meios de subsistência. Depois estamos a falar do Holocausto. Sobre isto acho que ninguém, enfim, há negacionistas, mas não seguramente penso que é uma coisa consensual. Depois há um genocídio do Ruanda. No Ruanda, em poucos dias, ou se quiseres 2 meses, 2, 3 meses, 700 mil
Tutsis mortos por milícias Hutus. Deliberadamente, apenas porque eram Tutsis. Hum. E depois temos algo que poderá ser mais discutível, exatamente, que é o genocídio nos Khmers Vermelhos, no Camboja, mas o número de mortos também é entre 1,5 milhão e 2 milhões. Portanto, estamos a falar de coisas, e aqui podemos considerar que talvez não houvesse essa intenção, apesar de, porque não era o povo todo, era mais uma classe social, era uma coisa um bocadinho diferente, mas isso pode-se discutir. Não vou continuar a entrar em detalhes, vamos ver o que é que se passou em Gaza e qual é o enquadramento que devemos dar ao que se passou em Gaza. Quantas pessoas morreram? Vou usar os números do Hamas. Os números do Hamas ou os números do Ministério. Curiosamente, eu ontem estive a ver isto com detalhe e a ver, inclusivamente, alguns documentos, por exemplo, do think tank do Washington, bipartidário, chamado Washington Institute, que tem um estudo sobre isto, e os números, nem sequer os números que a gente pode considerar, os números do Hamas batem completamente certos. Porque há os números do Ministério da Saúde, que, apesar de tudo, têm preocupação de identificar vítima a vítima, e depois temos os números do Ministério da Informação, que são diferentes. E que percebe-se designadamente pela sua composição demográfica, que tem uma intenção de propaganda claríssima. Apesar do Ministério da Saúde ser o Hamas também, aquilo não está tão bem organizado que dê para tudo bater certo. Bem, ora, o que nós verificamos aqui é que temos, eu acho que isto é muito importante verificar, temos, atenção, eu vou citar percentagens que vêm de um relatório feito em maio, com números até maio, portanto correram mais umas semanas, mas não se mudou de forma substancial. Portanto, a primeira constatação desse relatório é que os mortos que estão a acontecer em Gaza, repara, quando o Ministério da Saúde identifica as pessoas, não diz se eles são ou não combatentes, ou terroristas, conforme quiseres chamar. Não está a dar essa identificação. Portanto, temos que tentar perceber até que ponto é que os dados demográficos sobre quem está a morrer ou não está a morrer contrariam isto ou confirmam isto. Se houver uma intenção genocida, o que é que nós teríamos de encontrar? Muito provavelmente teríamos de encontrar uma sobre-representação de mulheres e crianças. E falou-se muito ao princípio, e tanta mulher e tanta criança. Bem, vamos ver os dados. E são dados, repito, do Ministério da Saúde do Hamas. Primeiro, nas faixas etárias entre os 19 e os 35, 40 anos, o número de homens que o Ministério da Saúde do Hamas disse que morreram é 3 vezes superior ao número de mulheres que morreram na mesma faixa etária. O que é que distingue esta faixa etária? É a faixa etária onde, em princípio, se concentrarão os combatentes ou os terroristas, daqueles que pegam em armas, não é? Como em todos os países, não é? Portanto, não vão combater as crianças, apesar de haver algumas abaixo desta idade que o fazem, nem os mais velhos. Portanto, ora, isto quer dizer que há uma desproporção muito grande nas estatísticas do próprio Hamas, dizendo que, apesar de a maior parte das pessoas estão a morrer, ou boa parte das pessoas estão a morrer, não vou dizer a maior parte, porque já vamos tentar, esses números são mais difíceis de definir, boa parte das pessoas que estão a morrer são combatentes. Ora, ninguém, seja em qualquer conflito, pressupõe-se que quem combate morre. Quer dizer, há uns que sobrevivem e outros que morrem. Portanto, isto não corresponde a nenhuma definição possível de genocídio. Portanto, olhando agora só para dar uma ideia, os homens entre os 18 e os 59 anos, vá lá, correspondem a metade, praticamente, das pessoas que morreram na faixa de Gaza. Metade. As mulheres na mesma faixa etária, portanto, 18 a 59 anos, em vez de serem 45%, disse quase metade, 45%, são 17%, menos de 17%. Estás a ver a relação? Portanto, é uma relação completamente diferente.
Eh, Quando nós olhamos para a pirâmide etária, verificamos esta sobre-representação de uma forma muito, muito, muito clara. Nós, infelizmente, não temos imagem na rádio, senão eu mostrava essa imagem. Os homens em Gaza morreram, portanto, homens adultos correspondem a 49,3% da população. Não, desculpa, correspondem a 26% da população. 26% da população são homens adultos. Entre as listas dos mortos do Ministério da Saúde do Hamas, os 26% passam para 50%. Portanto, há uma sobre-representação dos homens adultos nos mortos. Portanto, isto, se fosse um genocídio, não devia ser assim. Devia ser ao contrário. Bem, agora vamos notar o seguinte. O que se está a passar em Gaza, gostemos ou não, é aquilo que nós poderíamos considerar uma guerra urbana. De combate em território, não é um campo aberto. Não é como, por exemplo, não é como aquilo que se passa, por exemplo, neste momento, na Ucrânia. Na Ucrânia temos uma coisa que não se passa em Gaza. Temos exércitos de um lado, exércitos do outro, militares fardados de um lado, militares fardados do outro, e as leis da guerra dizem que há uma diferença entre quem combate fardado e quem não combate fardado. Quem não combate fardado, as leis da guerra dizem que pode ser um espião, pode ser assim, e permite, a farda é uma proteção nas guerras tradicionais. Isto não é uma guerra tradicional, porque o Hamas não combate fardado. Mistura-se com a população, protege-se com a população, esconde-se com a população. Portanto, temos aqui uma situação em que as leis, o direito internacional, tem dificuldade em aplicar-se. Porque temos de um lado quem apesar de tudo, combate de acordo com aquilo que as leis foram feitas. E atenção, há juristas, advogados em praticamente todas as unidades militares e antes de todas as ações militares de Israel para dizer façam ou não façam, precisamente por estes problemas legais. E do outro lado tem quem não cumpre regra nenhuma. E se esconde. Não cumpre regra nenhuma e se esconde. Quer dizer, eu vou dar só apenas aqui um outro exemplo que é muito significativo, que é assim. Esta comissão, eu já vou isso mais daqui a bocadinho, deixa-me só acabar este raciocínio. Portanto, há um problema que o direito internacional não resolveu, que é que tipo de leis, que tipo de direito internacional existe para as chamadas guerras assimétricas? Que tipo de direito internacional existe para combates urbanos? É evidente que há regras de humanidade, regras de não matar pessoas inocentes deliberadamente, essas coisas todas. Mas todos sabemos que, seja ele qual for o conflito, isso acontece. Ora, neste caso concreto, o que nós temos que fazer é tentar ver se o número de vítimas civis é ou não completamente desproporcional relativamente ao que se está a passar no terreno. O que é que nós a que cálculos podemos chegar? Bem, temos que ter uma estimativa de estes 64 mil vítimas, quantos serão ou não terroristas, combatentes, o que lhe quiser chamar. E aqui encontramos duas estimativas diferentes. A estimativa do exército israelita é que serão entre 20 e 25 mil. E o argumento que eles utilizam é que nós conhecemos-los, porque nós sabemos onde é que eles estão, nós sabemos identificá-los e nós sabemos, porque já vimos há um ano a história dos Pejas, que a capacidade da inteligência, digamos, dos serviços de informação israelitas é de facto muito grande. Os Estados Unidos são mais prudentes e apontam para um valor que poderá andar perto dos 15 mil. Pronto. Se estivermos a falar, vamos adotar o número dos Estados Unidos, 15 mil, e não o número de Israel, 25 mil. Se adotarmos o número dos Estados Unidos, que é um número mais baixo e razoável, eu diria, estamos a falar de 1 em cada 4 vítimas é um terrorista ou um combatente. Há uma relação de 1 para 4 entre os combatentes e as vítimas civis. E as vítimas totais, portanto, ou de 1 para 3, reconsiderando as vítimas civis. O que é que nós sabemos sobre este tipo de combates?
O que é que nós sabemos sobre este tipo de combates? Nós sabemos que eles já aconteceram, inclusivamente com exércitos que tinham muito cuidado com as vítimas civis, exércitos que pediram a evacuação de cidades antes de entrarem nelas. E temos um exemplo relativamente recente, que foi o ataque, aqui, nomeadamente das Forças Armadas Americanas, a Mossul, no combate que tinha sido ocupado pelo ISIS, e que esses ataques foram, inclusive, adiados, como agora também em Gaza, para permitir que os civis saíssem. Portanto, pedir aos civis para abandonarem uma cidade não é nada de estranho e de bizarro. Aconteceu recentemente naquela região, em Mossul, onde isto aconteceu. E depois temos estudos da União Europeia, ou melhor, relatórios da União Europeia e das Nações Unidas sobre a relação habitual entre, e estão disponíveis online, podem se encontrar. Qual é a relação habitual entre vítimas militares, digamos assim, e vítimas civis em conflitos urbanos? Aquilo que é considerado o habitual, e de alguma forma, eu quase que diria razoável, não estamos a falar de combates como, por exemplo, os da Ucrânia, que temos exércitos frente a exércitos. Estamos a falar de combate urbano, rua a rua, casa a casa, prédio a prédio, túnel a túnel. 1:9. No caso de Gaza, Israel está a conseguir 1:4. Portanto, está a fazer melhor do que o padrão internacional considerado pelas Nações Unidas. As Nações Unidas, às alturas, esquece dos seus próprios relatórios. Portanto, é evidente que isto é um drama. É evidente que é um drama, é evidente que há pessoas a morrer, é evidente que quando há uma guerra urbana há muitas vítimas civis. Agora, aquilo que eu pergunto é como é que os americanos em Mossul só conseguiram 1:9 e os israelitas em Gaza, uma zona mais densamente povoada e mais complicada e com mais, quer dizer, com os túneis, por exemplo, que não haviam em Mossul, estão a conseguir um melhor resultado. Eu soube recentemente uma informação que não fazia a mínima ideia. Antes de cada ataque, ou ofensiva, ou bombardeamento, eu sabia que Israel avisava, que enviava panfletos, que fazia comunicações rádio, que usava megafones, pedia às pessoas para saírem, o que é uma coisa estranha. Eu vou atacar alguém e antes de atacar alguém estou a avisar que vou atacar porque estou a pedir aos outros para saírem. Mas pronto. Isso era feito e sobre isso não há discussão. O que eu não sabia é que o exército israelita montou uma operação de telefonemas em árabe para telefonar para todos os números possíveis e imaginários e não é automático, não é inteligência artificial. Discutem com as pessoas, dizer saia, que é necessário sair. Quem é que está a dizer para não sair é o Hamas, que não só está a dizer para não sair, como muitas vezes criou em vários momentos da guerra barreiras nas estradas para as pessoas não saírem, barreiras nas estradas, nos corredores humanitários, para as pessoas não saírem de onde estavam. Portanto, há aqui uma forma de olhar para o problema completamente diferente. Eu estou a dizer isto apenas por causa daquele relatório e do genocídio e da ideia. Ora, toda a gente fala em genocídio. Enfim, não sei se o governo português usou essa palavra, julgo que não, mas enfim, o governo português não usou, mas há muita gente a usar por todo lado. Em Espanha então nem se fala, portanto, e isto é importante. Só uma pequena nota à parte, um pequeno detalhe sobre este relatório que foi publicado agora, que foi apresentado como sendo a posição das Nações Unidas. Ponto 1. Não é a posição das Nações Unidas. Ponto 2. Esse relatório foi feito por uma comissão que não foi criada em 2023, depois do 7 de outubro. Esse relatório foi feito por uma comissão criada em 2021, não pelas Nações Unidas enquanto corpo ou pelo Conselho de Segurança, mas pelo famoso Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que é aquele organismo de que faz parte Cuba, China, as ditaduras quase todas do mundo, Arábia Saudita, as ditaduras quase todas do mundo estão neste Conselho. E na votação para a criação deste Conselho, curiosamente, alguns países que agora estão muito, muito incomodados votaram contra aquele Conselho. Votaram contra. A Áustria, a Bulgária, a República Checa, a Alemanha, o Reino Unido, todos contra. E, por exemplo, alguns que hoje estão muito militantes, como a França, absteve-se. Não foi a favor da criação daquele Conselho. Não houve nenhum país da União Europeia que votasse a favor. Quem votou a favor? China,
a Rússia, o Paquistão, a Eritreia, o Bangladesh, a Bolívia no tempo de coisa, a Venezuela bolivariana, Uhum. o Uzbequistão, o Sudão, a Somália. Portanto, foram estes países, estas referências democráticas que votaram na criação daquela comissão. Para onde foram escolhidas, enfim, há três figuras, três juízes, três juristas, dos quais pelo menos dois deles têm não vou entrar em grandes detalhes. A presidente da comissão é uma jurista da África do Sul, ela já tem, enfim, já vai se demitir, portanto não vai continuar o trabalho, ela também já tem 80 anos, mas ela chama-se Navi Pillay. Mas aquilo que eu gosto mais foi de todas as coisas que ela fez ao longo da vida, relativamente, há duas coisas que lhe chamam a atenção, que foi, primeiro, houve uma altura em que ela tomou posição a favor de Mugabe e a favor da levantação dos... Mugabe era o ditador do Zimbábue. Levantamento de sanções contra a opinião de todos, enfim, toda a gente que se preocupa com direitos humanos. Mas aquilo que eu acho mais interessante é uma posição em 2014, salvo erro, em que ela veio criticar os Estados Unidos porque estavam a apoiar Israel na construção daquilo que é o Iron Dome, portanto, aquele mecanismo tanto o escudo que permite Proteção aérea. proteção antiaérea, não é? Portanto, os mísseis não caiam. Um escudo que começou a ser construído precisamente para proteger as povoações mais próximas da fronteira de Gaza do bombardeamento por rockets, por foguetões improvisados a partir da faixa de Gaza. Ela dizia, bem, os Estados Unidos estão a ajudar o Israel e não estão a ajudar o Hamas, que governava Gaza. Ela não dizia Hamas, dizia Gaza, a construir também o seu Iron Dome. Portanto, há uma... quer dizer, se não dava vontade de rir, se não desse vontade de chorar. É uma pessoa que tem este tipo de posições, que acha que nós temos que ajudar o agressor. Naquele caso, ainda estamos a falar de 2014. Eram apenas bombardeamentos indiscriminados com rockets, bastante mais. Depois isto continuou, por aí continuou. Foi ela que foi presidente desta comissão. Portanto, a independência daquela coisa é muito significativa. Sim, está aqui a Helena Ferro Gouveia. Olá, bom dia. Bom dia. Além da Pillay, tu tens o Milum Kotari, que em 2022 foi condenado por antissemitismo por António Guterres, que toda a gente sabe que não é o maior amigo de Israel, e até pela própria UNRWA, que é a Agência das Nações Unidas, portanto, para os refugiados palestinianos. Portanto, são estas as pessoas que fazem parte daquela comissão. Fizeram parte da comissão. Isto é só para... Esse é o indiano. Indiano. Esse é indiano. Bem, deixa-me só acabar uma outra coisa que também é muito, muito relevante. Duas coisas muito rápidas que eu já estou a demorar muito tempo. Que é a fome. Há fome em Gaza? Há fome em Gaza, claramente. Não tenho dúvida nenhuma. Há fome em Gaza. Há fome em Gaza porque não entra comida em Gaza. Aí já é mais complicado. Mais uma vez, fazer as contas. Deixa-me fazer as contas. Em Gaza terão entrado, desde o início do conflito, cerca de 100 mil caminhões com alimentos. Ajuda humanitária. Cada caminhão leva entre 20 a 25 toneladas de ajuda humanitária, portanto, farinha, aquelas coisas todas, leite, por aí adiante. Isso corresponde a dizer que, fazendo as contas, na hora não vou fazer as contas, mas corresponde a dizer que entraram em Gaza, desde o início do conflito, entre 500 e 700 quilos de alimentos por pessoa em Gaza. Sem contar com o que entrou pelo ar nos lançamentos aéreos que foram feitos, sem contar com aquelas refeições que foram distribuídas pelaquela agência humanitária, e sem contar naturalmente com a comida que havia em Gaza na altura em que começou o conflito. Também aquilo seguramente não estaria a zeros. Isto, ou melhor, eu estou a dizer mal, terão entrado cerca de 500 quilos de alimentação por pessoa. Aquilo que se considera, aquilo que habitualmente naquela região é o consumo em ambiente normal de uma pessoa per capita por ano, anda à volta dos 600 quilos. Aquilo que é o peso referência da ajuda humanitária anda à volta de 250 quilos.
Portanto, estamos a falar de ter entrado em Gaza o dobro daquilo que é a ajuda humanitária e um pouco menos do que é o hábito. Portanto, isto não é uma situação de fome total, digamos, de fome generalizada. As médias, se vamos fazer a média às calorias, não vou entrar nesses detalhes. As médias às calorias, estamos a falar do dobro, por exemplo, do que era a média das calorias do Reino Unido no final da Segunda Guerra Mundial. Do Reino Unido. Daquilo que, bem, foi uma altura muito, muito difícil para o Reino Unido. Quem quiser pode ler, por exemplo, olha, o pós-guerra do Tony Judd, que conta bem isso. Portanto, estamos a falar de uma situação em que dizer que há uma fome deliberada para exterminar de forma genocida não é correto. Ora bem, dito isto, se me perguntares se justifica a operação que Israel está a fazer agora de ocupar a faixa de Gaza, eu não sei dizer e sei que os israelitas estão divididos. Inclusive o próprio exército acha que pode correr mal. Portanto, os chefes de exército acham que pode correr mal. E depois há sempre, portanto, é um país muito polarizado politicamente, sempre quem acha que só está a acontecer por causa digamos, da proteção política do governo Netanyahu, que é um governo, pronto, só há eleições daqui a um ano, aquilo é para se aguentar até lá, enfim. Não, a questão é de facto, eu não sei responder. Não sei responder, sei que está a acontecer. Se me perguntares porque é que eles fizeram aquilo no Qatar, já sei responder. Eles fizeram aquilo no Qatar para tentar que não seja um aliado do Hamas, um mediador, e para tentar colocar o centro da mediação no Egito. O Egito tem tanto horror aos irmãos muçulmanos como Israel, ou mais, e portanto, do ponto de vista de Israel, faz sentido que seja um país árabe que tem noção de qual é o risco dos irmãos muçulmanos. Os irmãos muçulmanos e Hamas é a mesma coisa. A estar lá, em vez de ser um país que é governado por amigos dos irmãos muçulmanos, para ser generoso, para não dizer mais do que isso. Portanto, eu creio que há aqui este objetivo, que isto pode, é evidente que isto fez parar as negociações, fez parar as coisas todas, podemos continuar a discutir isso tudo. Agora, há uma coisa que me obriga a voltar às condições do governo português. É que se perguntares ao governo português como é que desarmas o Hamas, quem é que governa a Gaza no dia seguinte, quem é que reconstitui as instituições, o governo depois não sabe responder, como o governo de Israel também não sabe responder. Ou melhor, há ideias, há teses, há radicais que querem ocupar aquilo, mas não é a tese maioritária em Israel, de maneira nenhuma, e nem sequer é maioritária no governo de Israel. Portanto, é de setores radicais dentro do governo, de ministros. Portanto, o tal comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros que tu citaste há pouco, que data de 31 de julho, é aquilo que podemos designar como um verbo de encher. Epá, quer dizer, é a única explicação que eu tenho. Não vejo, desculpa ser tão coloquial. Gostava que o ministro Paulo Rangel... Há 6 condições, nenhuma delas se pode cumprir, é pedir o impossível. É pedir o impossível. Agora, isto está a acontecer por mais lados, porque durante o mês de agosto, por exemplo, a Bélgica disse que ia também reconhecer, agora, reconhecer, e depois com condições parecidas, nomeadamente uma condição que eu diria que é mais tranquila de todas, que é libertem os reféns. Querem ser reconhecidos, libertem os reféns. Sim, a Bélgica que creio que vai adotar sanções, não é? Contra Israel. A Bélgica, sim, é daqueles países para fazer isso, mas pronto, mas diz, libertem os reféns. Se querem reconhecimento, libertem os reféns. Eu não, mas se calhar também vai chegar agora a Nova Iorque e vai entrar nesta onda. Eu, desse ponto de vista, estou de acordo, muito de acordo com a argumentação hoje do João Marcos de Almeida, num texto que publica aqui no Observador, sobre aquilo que está no título, que é um reconhecimento, nesta altura, é um prémio ao Hamas. Porque o Hamas, a partir daqui, vai dizer existe um Estado de Israel porque nós fizemos o 7 de outubro.